Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, estamos começando mais uma edição do Saema Podcast e hoje vamos falar sobre o Refis. E tem novidade por aí, porque o Saema, o Serviço de Água e Esgoto do município de Araras, prorrogou a adesão ao Refis, que é o Programa de Recuperação Fiscal, até o dia 31 de março, para débitos em abertos até 31 de outubro de 2023. Para essa conversa, vamos falar com o André Silveiro, que é chefe de divisão do atendimento do Saema. André, seja bem-vindo. Obrigado por você estar participando com a gente aqui para explicar mais sobre o Refis. Sim, eu que agradeço mais uma oportunidade que nós estamos tendo de vir aqui conversar com a população, né, explicar, esclarecer bastante coisas e vim falar dessa notícia que é uma notícia boa, né? De mais um tempo aí para dar uma oportunidade para as pessoas estarem parcelando a dívida e sem juros, sem multa, né? Muito bem. É uma boa notícia que nós estamos aqui hoje para falar de coisas boas. Isso mesmo, hoje a gente está feliz aqui realmente para trazer boas notícias para você que está aí nos acompanhando no Saema Podcast. Por isso que eu já convido você para se inscrever no nosso canal no YouTube e também na plataforma Spotify. Pode mandar também a sua sugestão de pauta, comentar, curtir. A gente precisa da sua interação para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. André, é muito bacana essa oportunidade que a autarquia Saema está dando para a população, porque nem sempre é fácil manter, né, as contas em dia, principalmente aí com a economia do Brasil. Sim. Fala para a gente o que é o Refis e quem pode participar, né? O que contempla o Refis? Bom, o Refis é uma oportunidade, é um programa, né, que a prefeitura dá para todos os munícipes do quê? De estarem parcelando as suas dívidas sem os juros, as multas, né, acumuladas desde o vencimento. Então tem pessoas que tiveram algum probleminha lá atrás, que não conseguiram pagar e hoje, às vezes, a conta dobrou de valor até, porque fez tanto tempo, então deu juros de 1% ao mês, daí tem multa de 10% até, mais a correção monetária, a conta ficou muito cara. Então a prefeitura sempre, eventualmente, né? Não vou falar todo ano, né? Okay. Mas eventualmente faz esses programas e dá a oportunidade da pessoa ter um desconto sobre esses valores de multa e juros apenas e ainda poder parcelar, né? Geralmente, para quem paga à vista, tem 100% de desconto de juros e multa. Então é uma oportunidade boa, tanto para a pessoa que quer colocar sua conta em dia, quanto para a própria prefeitura, no caso o Saema, que é uma autarquia também, está recebendo esses débitos, né? Esses créditos que o Saema tem para receber e liquidar essas inscrições antigas, né? Muito bem, para você que está nos acompanhando hoje no Saema Podcast, nós estamos conversando aqui com o André Silveiro, ele é chefe de atendimento do Saema e nós estamos falando sobre o programa Refis, que é um programa que dá a oportunidade de você estar aí quitando os seus débitos junto à autarquia Saema e mais do que interessante é você poder pagar 100% aí, ter o desconto, né, de 100% de juros e da multa, né? Isso. E da correção também, André, ou não? A correção não, porque nós não podemos dar isenção de correção monetária, porque a correção não é um acréscimo, ela é a desvalorização do dinheiro. Então a lei não permite que nós damos assim, isenção da correção. Por exemplo, a pessoa deve R$30, ela tem 10 de correção, 20 de multa e 15 de juros. Nesses 35, que é 20 de multa mais 15 de juros, vai ter o desconto percentual dependendo do número de vezes que ela faz. Mas a correção tem que pagar inteira mesmo, porque não é permitido por lei, tá? Ok. E para essa pessoa que está com inadimplência no Saema, o que ele tem que fazer? Quais são os documentos? Qual que é o horário do atendimento? Quem que pode, né, estar indo lá para fazer essa negociação? É o nome da pessoa que está na conta? Ou pode ser que uma outra pessoa, né, de repente um cônjuge pode estar indo lá para fazer essa negociação? Explique para a gente como que funciona essa etapa. Isso é assim. O padrão, né, de quem tem já autorização para fazer o parcelamento é quem está com o nome na conta. Só que às vezes quem está com o nome na conta não é a pessoa que consegue ir até lá no Saema. Talvez ela não mora aqui ou
trabalha, não tem oportunidade de sair para estar indo lá, né? Às vezes, também, é até alguém que infelizmente já faleceu. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos estar dando oportunidade, né? Para a gente parcelar essas contas com uma autorização, tá? Então, por exemplo, se a pessoa, ela é herdeira de um imóvel que a conta se encontra ainda em nome de uma pessoa que já faleceu. Bom, Isso é uma boa é um bom caso esclarecimento, difícil, né? Um caso então, difícil. Imagina só, às vezes é do avô da pessoa que mora na casa. Bom, primeira coisa que nós vamos chegar lá, não vai ter como fazer o parcelamento se a pessoa chegar lá. Agora, sem nenhum documento que comprove o vínculo desta pessoa que mora lá com o titular. Nós vamos perguntar, tem inventário? Se tem inventário, leva pra gente lá a partilha dos bens, né? Sim. Ou pelo menos, se não tem inventário, leva lá a certidão de óbito, CPF, RG, seu, né? Então, assim, sempre alguma coisa que vincule quem está presencialmente lá no SAEMA, no atendimento, com quem é o titular da conta. Por exemplo, você é um inquilino. Bom, nesse caso, o proprietário tem que fazer uma autorização para o inquilino ir lá parcelar a dívida. Então, assim, sempre nós vamos estar fazendo com autorização. Nós dificilmente vamos falar assim, não vai ter como fazer para você. Não é nada complicado, né, André? Não é. É só que chegar lá e realmente pessoas... pedir essa autorização e a pessoa preencher e vocês... Exatamente. Nós temos um modelo gratuitamente disponível lá, né? Não precisa ser naquele modelo. Você pode fazer numa folha de sulfite. Fulano de tal, autorizo, bacana, outra né? pessoa. Vocês realmente assim estão liberando... Facilita. Liberando não, facilitando a vida do munícipe. Exatamente. Né? Então, assim, sempre tem que ter algum documento que comprove que quem é o titular está autorizando aquela pessoa que está no SAEMA a parcelar. Ou, se a pessoa já faleceu, como eu disse, tem que ter os documentos que comprovem o vínculo dessa pessoa titular com quem está lá no SAEMA. Nós dificilmente vamos negar fazer um parcelamento para alguma pessoa. Muito bem, né? Que bacana. Então, para você que está nos acompanhando hoje aqui no SAEMA Podcast, nós estamos conversando com o André Silveira. Nós estamos falando sobre o Refis, que é o programa de refinanciamento do SAEMA para as pessoas que estão com algum atraso, com alguma inadimplência. André, esse processo, né, pode ser dividido até em quantas parcelas e qual que é o valor mínimo que a pessoa física pode estar realizando e também em relação à empresa, qual que é o valor mínimo que a empresa pode estar fazendo esse parcelamento? Sim, é o seguinte, nessa adesão do parcelamento do Refis com desconto, a pessoa pode, tanto a pessoa física quanto jurídica, né, pode estar parcelando até em 100 vezes. Olha que bacana. É bastante tempo. 8 anos, né? Então, assim, 100 vezes, lógico que vai ter só 10% de desconto nos juros e multa, mas vai ser diluído em bastante parcelas, né? Depois você fala também essa questão, porque para cada... os descontos, eles são progressivos, né? São progressivos, exatamente. Depois que você terminar de responder isso, você já pode emendar para essa questão dos descontos. Então, nós vamos falar sobre o desconto. Se a pessoa parcelar até em 100 vezes, para pessoa física, o que nós vamos fazer? O valor mínimo da parcela vai ser R$35. Ok. Certo. Agora, para pessoa jurídica, já vai ser 150. São os comércios, as indústrias, né? Sim. Esse é o valor mínimo da parcela. Ok. Então, às vezes, se a pessoa não tem um débito muito grande... Tem um valor máximo também de parcela ou não? Só o valor mínimo? Não, mas o valor mínimo tem que seguir esse padrão que eu disse, né? Ok. Agora, tem pessoas que devem, assim, R$500, né? Então, às vezes, não vai ter como parcelar em 100 vezes, lógico. Porque senão, não vai dar o número de vezes. Então, tem pessoa que fala, mas eu devo R$500, falou que eu podia parcelar em 100 vezes, né? Não, mas aí não vai ter jeito, né? Vamos ver aí quais são as condições para você poder parcelar. Assim, parece engraçado, mas tem bastante gente que, às vezes, quer né? fazer isso, né? Então, por isso que eu falo... Tá bem facilitado mesmo, né? R$35 é um valor pequeno, acessível, né? Dá para a pessoa pagar, né? Desde que ela se comprometa todo mês certinho, né? Nunca se esquecer de pagar. Tem bastante gente que acaba esquecendo. E se esquece de pagar, o que acontece, André? Se esquecer de pagar, nós damos até 90 dias de carência. 3 meses. 3 meses. Então, a pessoa esqueceu esse mês ou não teve condições de pagar esse mês que vem, corre lá e paga as duas, né? Mas, se a pessoa não teve condição de pagar 2 meses, até que vence o 90º dia, a pessoa tem condições de ir lá e ainda
resgatar, né, esse parcelamento, vamos falar. Mas depois de 90 dias, perde. E aí desconto. volta Todo o desconto que foi dado, vamos supor, era 10 retirado. mil, caiu para 5 mil. Se a pessoa pagou lá 2, 3 parcelas e parou de acaba pagar, perdendo acaba perdendo. Todo aqueles 5 mil que tinha sido dado de desconto volta de novo para o débito da pessoa. Ou seja, a pessoa só vai ter mesmo o desconto efetivamente quando ela pagar a última parcela. Por isso que é bom você estar atento, né, sobre o seu planejamento. Então, antes de ir lá no Saema, faça um planejamento financeiro na sua casa, vê qual é a sua condição, quanto que você vai poder contribuir, né, André? Isso. Porque lembrando que além do parcelamento, você vai ter a conta normal do mês. Então, você não pode esquecer disso, né? Então, vamos supor ali, olha, você já vai ter 35 da parcela mínima do parcelamento, mais 30 ou R$40 do valor mínimo da água, né, por mês, já são aí R$80, R$90. Então, quer dizer, você tem que ver se dentro do seu orçamento você cabe para você poder cumprir esse planejamento até o final. Exatamente. Né? E não perder o desconto, né, caso aconteça alguma eventualidade. Então, assim, tem que estar sempre atento a isso mesmo, né? Infelizmente, tem pessoas que às vezes acabam ficando tão preocupadas também com o parcelamento e não pagam a conta do mês. Daí o que acontece? Às vezes acabou de pagar o parcelamento, aí já tem que fazer outro né? débito que vai precisar fazer parcelamento também. Então faça um planejamento, né? Sim. Não se preocupe que seja em 100 vezes que você precisar parcelar, mas faça uma parcela que você tem certeza que vai caber no seu orçamento e você vai conseguir pagar. Aí você pensa, mas 8 anos vai demorar muito. Vamos fazer lá em parcelas de R$100. Mas depois de R$100, às vezes é pesado. Era melhor ter feito em R$50 por mês e você ter certeza que conseguia pagar do que fazer em 100 e chegar na metade e você perder, né? Tem pessoas que faltam assim, 10 né? parcelas para terminar, acontece alguma coisa, não consegue pagar mais, perde o desconto. Da gente fica assim até com pena, né? Sim. De cancelar um parcelamento desses. Mas é a lei, né? Tem que ser seguida, né? É verdade. Bom, para você que está nos acompanhando hoje no Saema Podcast, nós estamos tirando todas as suas dúvidas sobre o Refis, que é um refinanciamento, né, André, Isso. de dívidas que você tem aí com o Saema. Então, é importante que você possa estar mantendo as suas contas em dia, até porque nós vamos falar agora de um tópico que talvez você tenha recebido na sua casa, uma carta, né, falando que o seu nome está sendo, a sua conta, na realidade, do banco está sendo bloqueada. Isso. Né, André? Fala pra gente se alguém recebeu essa carta, qual que é o procedimento, o que ele tem que fazer e o que são as penhoras. Sim, nós temos bastante execuções fiscais, né? O que são execuções fiscais? São cobranças de contas muito antigas, que estão atrasadas há bastante tempo. Já foi mandada bastante notificação. tempo quanto? Tipo 10 anos, 5 anos, 6 anos? Mais que 5 anos. Ok. Né? Então, se você tem mais de 5 anos, dívidas com o Saema, então já vai para execução fiscal. Isso. Às Qual vezes que até é o um pouco procedimento menos, assim, se a pessoa da tinha execução uma ou fiscal? 2 contas mais antigas, tem contas até de 2021 que já estão em execução Indo fiscal. pro- Entendeu? Então, assim, Quais que são os critérios para ir para a execução? Você tem como apontar aqui para nós? Ou seria só com o jurídico mesmo do isso Saema? aí é uma parte, depende muito da decisão jurídica, né? Ok. Então, assim, depois que virou o ano e inscreveu em dívida ativa, por exemplo, as contas de 2022, né? Que já foram inscritas em dívida. A qualquer momento elas podem ir para execução, certo? Foi notificado todas as pessoas na própria conta de água, tem um aviso lá embaixo, tem débitos, vai no Saema procurar, né? Evita o corte, né? Evite as cobranças judiciais. Então, as pessoas estão sabendo. Às vezes a pessoa não lê a conta, né? Mas então, procura ler ou dá uma passadinha lá no Saema, pergunta, né? Entra no site, pesquisa. Mas virou o ano, já está sujeito à execução. Ok. Às vezes demora um pouco mais. Nós tivemos dificuldades uns 2 anos atrás em fazer a execução, então demorou um pouco para executar, né? Acabou dando mais oportunidade para a pessoa acertar sem estar executado. Mas nós já estamos normalizando essa situação, então a execução vai ser feita assim periodicamente, tá? Então, o processo ficou atrasado, né? Então, aí o Saema já manda esse pagamento em atraso para execução fiscal. Isso, nós vamos Aí a começar pessoa é fazer assim. notificada.
Exatamente. E como que é essa notificação? Então, depois que foi para o fórum, é aberto um processo judicial de execução fiscal. Que não é nada mais o quê? Do que a cobrança judicial. A execução fiscal significa isso, que está no fórum a dívida, entre aspas, né? Daí a pessoa recebe uma carta do Tribunal de Justiça, a pessoa fica desesperada, né? Nossa, aqui que eu tenho 5 dias para pagar, né? Sim. Tudo bem, não precisa ficar desesperado. Recebeu, é claro que quanto antes você vai estar indo lá no SAEMA parcelar, né? Independente se tem esse programa do Refis ou não, Sim. nós sempre parcelamos a dívida, certo? A única diferença é que agora nós estamos fazendo sem juros. Isso. E sem a multa. Sem o refis, aí você vai ter que pagar os juros, Os juros, as multa, mas multas. mesmo assim vamos parcelar. Ok. Certo? E se a pessoa fora do refis, ela quiser fazer essa quitação, vocês conseguem tirar os Não juros tem e a jeito. multa ou não? Por isso que faz o Refis. Que fora do programa Refis, Não vai consegue. ter que pagar todos os acréscimos, mesmo pagando à vista, tá? Então a pessoa recebeu essa carta do fórum, vai no SAEMA quanto antes, né? Para verificar do que se trata e tá acertando. Por quê? Tem bastante gente que chega no SAEMA, já penhorou alguma coisa. Penhorou um veículo, né? Ou bloqueou uma conta bancária. Daí, o juiz, quando ele bloqueia a conta bancária, né? Quem bloqueia não é o SAEMA, viu? É o fórum, a pedido do SAEMA. Só que como essa ordem vem do juiz, mandada para todos os bancos, inclusive os bancos mais modernos, assim, digitais até, qualquer dinheiro que tiver em qualquer conta pode ser bloqueado. E assim, ele bloqueia o dinheiro, mas ele não tem autorização de pegar aquele dinheiro para quitar a dívida, né? Isso é assim, ó. Se for bloqueado, né, aquele dinheiro vai ficar bloqueado. A pessoa vai ser intimada para apresentar algum recurso a respeito daquele dinheiro. Às vezes uma poupança, uma conta de salário. O juiz, quando manda bloquear, ele não vai investigar conta a conta da pessoa. Às vezes a pessoa tem conta em 5, 6 bancos. Nem o valor também. E nem o valor. O valor, é claro, ele vai mandar. Tem que bloquear até R$1.000. Se a pessoa tiver 5.000, não vai bloquear os 5.000, vai bloquear 1.000. Ah, ok. Certo? Legal essa dentro do informação, limite. viu, André? Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. Acho que bloqueou a conta inteira, né? Ficou lá Isso. inutilizada, né? Não. É claro que se você tiver R$100 numa conta, mais 500 na outra, até dar 1.000 vai ser bloqueado. Ele vai bloquear todas as E contas. daí o que tem. acontece? Às vezes é uma conta salário, é uma pensão, é alguma coisinha que não poderia estar sendo bloqueada, a pessoa vai ter que entrar com recurso, vai ter que ir no OAB, pegar um advogado, né? E entrar com recurso falando, não, ele não poderia ter bloqueado isso daí, né? Ou eu vou lá e vou pagar, né? E daí Sim. vai pedir o desbloqueio. Se bloqueou, não significa que vai imediatamente para o SAEMA para quitar a dívida. Não é assim, demora o procedimento, certo? Se a pessoa fala assim, bloqueou mesmo, então eu até quero que vai para o SAEMA, pelo menos liquida a dívida. Então você vai no SAEMA, nós vamos fazer um terminho para você, você vai assinar que você concorda então com o bloqueio e concorde que o dinheiro vai para o SAEMA. Bacana, quitando, tem essa possibilidade Tem então. essa possibilidade para adiantar um pouco os procedimentos do fórum, certo? Agora, como são muitas, centenas de pessoas às vezes que nós atendemos no dia, e a pessoa chega lá e não fala pra gente que está bloqueado, né? Não tem como a gente saber também lá no guichê na hora se Entendi. está bloqueado ou não. Nós não temos essa informação. Entendi. Porque, como eu falei, não é o SAEMA que bloqueou, é o fórum. Então, para a gente saber disso, tem que acessar um site externo do SAEMA, que é o site do tribunal. Então, se você está com um problema de bloqueio, você chega lá e fala pra gente. Está bloqueado, né? Eu quero parcelar ou pagar, né? Ou eu quero que venha o dinheiro pro SAEMA mesmo para quitar a dívida. Ou bloqueou, mas eu já paguei semana passada. E bloqueou agora, entendeu? Houve um desencontro de informações. Vai falar com a gente, mas fala que está bloqueado então, porque daí a gente vai tentar dar uma ajuda para você. Para estar liberando quanto antes esse dinheiro, se for o caso, né? Ok, muito bem. Então, se você está aí com alguma dívida ativa no SAEMA, dívida ativa não, a gente vai falar ainda sobre a dívida ativa, né? Sobre execução fiscal, é importante você ficar atento, né? E saber aí as maneiras de você estar regularizando, né, André? Isso. E o que é a dívida ativa? É assim, a dívida ativa virou o ano, essa é a nossa praxe. Ok. É o nosso procedimento que nós seguimos há muitos anos. Virou o ano, dia 2 de janeiro, tudo que é dia 31 de dezembro para trás é inscrito Virou em dívida ativa. ativa. A dívida ativa é apenas o primeiro procedimento para a gente começar a mandar notificação e cobrar
de uma maneira assim administrativa ainda, né? Essas contas que já estão antigas. Ok, Então, assim, sem estar inscrito em dívida ativa, não tem como executar também. ok. E por lei nós temos que executar para não prescrever. Sim. Né? Lembrando que as contas de consumo, né? Água, luz, gás, né? Essas coisas prescrevem em 10 anos. Então, antes disso, nós vamos estar executando para não prescrever, porque como essa é uma empresa pública, nós não podemos perder esses créditos, né? Tem que estar resguardado isso daí, por isso que é executado. Muito bem. Para você que está nos acompanhando hoje aqui no Saema Podcast, nós estamos falando sobre o Refis, que é o refinanciamento que o Saema está dando a oportunidade das pessoas que têm algum tipo de inadimplência, né, se regularizar, fazer ali esse processo de parcelamento. Você consegue ali desconto nos juros e nas multas de até 100%. Você pode parcelar também a sua dívida até em 100 vezes. Então, é uma oportunidade muito bacana que o Saema está concedendo a todos os munícipes. O André estava falando para a gente que o primeiro processo aí é a dívida ativa, quando o munícipe fica, quando o ano muda, né? Muda o ano. E aí, se você não pagou as dívidas, passa para o processo de dívida ativa. Isso. Passando para o processo de dívida ativa, o Saema já faz a notificação ao munícipe, certo? Nós não costumamos notificar, assim, além daquela notificação que já vai na conta. Ok. Certo. Então, as notificações são realizadas ali no próprio... Na própria boletim da conta, boletim, né? da conta. Ele já vai uma notificação que você tem dívida. Essa inscrição em dívida ativa ou em execução é um procedimento administrativo. Então, nós não notificamos as pessoas de que vai inscrever em dívida ativa. Ele que vai receber ali depois a notificação do próprio tribunal. Tribunal, se for executado, né? Que nem eu falei, não é assim, imediatamente já inscreve em dívida e já executa. A gente sempre dá um prazo, pedir pelo menos um ano, assim, para a pessoa estar indo acertar sem precisar fazer uma execução, né? Okay. Porque a execução, além de tudo, fica mais cara a dívida. Por que fica mais cara? Ela tem que pagar depois outras taxas. Vai ter que pagar, né? 10% do valor da dívida a título de honorários advocatícios. E mais uma taxa administrativa do tribunal. Então, assim, sempre vai ficar mais caro. Não é nunca benéfico que seja executada a dívida. Muito Tanto bem. para o Saema, que você vai ter mais um processo, né? Vai ter mais trabalho administrativo, e para a pessoa que vai ficar mais cara, vai ter mais uma burocracia para cumprir ali na hora. A taxa do fórum não paga no Saema, você vai ter que ir lá no fórum buscar essa taxa, entendeu? Depois você vai ter que mostrar o comprovante lá no fórum que pagou. Então, assim, evitem deixar ir para o fórum, tá? Muito bem. André, fala pra gente quantas pessoas já aderiram ao Refins e quantas pessoas, em uma média, obviamente, que você não vai saber, né, assim... em questão de números, né? Mas quantas pessoas já aderiram ao Refins e quantas ainda estão nesse processo de inadimplência? Olha, é o seguinte, do dia 5 de dezembro, que foi quando começou o Refis, até agora, semana passada, 3.600 pessoas aderiram ao Refis. Só no último dia que nós fizemos o Refis antes de ser prorrogado agora, né? Sim. Que foi no dia 17, 488 parcelamentos foram feitos, só naquele último dia. Então, você vê que, assim, percentualmente, foi uma grande quantidade, num dia só, em relação a todo o período. Né? Tem bastante pessoas que já aderiram, como eu falei. E tem muitas que ainda faltam participar. Muitas que faltam participar. Tem muita gente que deixou para o último dia, daí chegou lá, tinha bastante gente... E não quis esperar, não pôde esperar. Foi embora. Então, assim, brasileiro, né? Sempre deixa para o último dia. E se o sistema acabar no último dia, André? O sistema caiu, não vai, o que acontece? A pessoa acaba sendo prejudicada? Não vai ser prejudicada, porque é um caso assim extremo, né? Ok. Ontem aconteceu isso daí, inclusive. Mas assim... É muito complicado acontecer, Quando muito a gente difícil. mexe com tecnologias, tem sempre a possibilidade. Ontem, do nada, caiu o sistema do Saema. E não voltava, o técnico não conseguia arrumar, foi ver um caminhão tinha passado no lugar e levado o cabo da fibra, né? Junto com ele, em algum lugar que a gente não sabia onde era, né? Então, até a empresa que faz essa manutenção arrumar, ficamos sem o sistema, certo? Ontem à tarde, depois das 3h30, né? Vamos falar, não é impossível, pode acontecer. Sim. Mas se acontecer isso no último dia... Se tivesse acontecido no último dia, qual que seria o procedimento? Como que nós iríamos fazer?
Por ser um procedimento por lei, né? Tem alguma brecha aí? Com certeza, nós vamos estar registrando esse acontecimento, né? E vamos anotar o nome de todas as pessoas que estiverem lá com a senha na mão e vamos chamá-la no outro dia. Porque elas estavam lá, né? Sim. Então, assim, foi uma coisa que era independente, né? Sim. Da minha vontade ou da delas também. Não estava sob nosso controle acontecer. Isso daí pode acontecer, tecnologia pode acontecer. Mas ninguém pode ser prejudicado por isso, certo? Então, com certeza, nós vamos estar publicando isso aí no site se acontecer, né? Espero que não, né? Sim. Tomara que não. Mas a gente, se acontecer, vamos anotar o nome de cada um, o endereço. No próximo dia útil, né? Nós vamos chamar as pessoas, vamos fazer o parcelamento e vai estar tudo certo, como se tivesse feito naquele dia anterior. E André, vocês têm uma base no seu sistema para identificar quantas pessoas ainda não aderiram ao Refins e que poderia estar aderindo a esse hoje programa? Mesmo eu fiz um levantamento desse, né? Nós temos aí quase 7 mil imóveis que poderiam estar aderindo ao Refis, alguns com bastante dívidas, outros com uma ou duas continhas do ano passado só, mas nós temos aí 7 mil imóveis aí que poderiam ter aderido e não aderiram ainda. Isso, mas olha, você tem oportunidade, porque ainda tem mais um mês, né? Tem, até dia 31 de março. 31 de março. Então, para você que está nos ouvindo aqui no Saema Podcast, se você é um inadimplente do Saema, se você recebeu uma carta aí de execução fiscal, uma carta de penhora, corre lá no Saema com os seus documentos pessoais para você poder estar regularizando a sua situação com o Saema. Então, assim, é muito séria essa questão, né, André? Porque 7 mil pessoas, se vocês alcançaram 3 mil pessoas, então ainda há muitas pessoas para serem alcançadas, Exatamente. né? Vocês têm uma meta, André, de a gente quer alcançar pelo menos 50% desses 7 mil? Ou 70%, 80%. Claro que o objetivo seria 100%, Sim, né? nós Mas queríamos a gente que todo sabe mundo que a gente que vai tem alcançar todo Isso. mundo, mas Nós gostaríamos que todo mundo que tem ali os débitos pendentes, né, estivessem vindo no Saema parcelando, quitando, né? Se for pouquinho, né? Mas, como eu falei, nós temos 3 mil pessoas que já fizeram. Mais 7 para fazer. Nós só atingimos 30%. Sim. Então, que gostaríamos de atingir pelo menos 50% desse valor de 7 mil, né? Se mais 3 mil pessoas E, André, forem fazer, já será um objetivo bom já. E vocês conseguem identificar o porquê que essas pessoas não estão indo até o Saema para realizar o Refins? Será que é falta de conhecimento sobre o programa? Ou talvez realmente seja por conta da demora, né? Ou de repente achar que porque está trabalhando no horário comercial, Sim. porque vocês estão fazendo atendimento no horário comercial, Sim. vocês conseguem identificar ali quais são as causas que as pessoas não estão indo para aderir a esse Refis? Bom, é o seguinte, nós fizemos, foi divulgado inclusive, que nós fizemos o programa da prefeitura na praça, num sábado. Por quê? Justamente para dar oportunidade às pessoas estarem indo e fazer o Refis num dia que não era um horário comercial. Ficamos sábado até 1h da tarde. Exatamente para alcançar essas pessoas, Isso, né? para alcançar as pessoas que trabalham de segunda a sexta, não conseguia ir no Saema. Mas justo naquele dia choveu, então acho que deu pouca adesão, procura, né? Nós fizemos só 13 adesões, assim, 13 pessoas compareceram lá e conseguiram fazer. E vocês vão fazer algum outro evento semelhante a esse durante esse mês? Ou ainda vocês não sabem Acredito como que vai ser que nesse caso não tem nada programado, né? Não estou falando que não pode ser feito, mas programado não tem nada. E qual que é o horário de atendimento do Saema? Nós atendemos das 9 da manhã até as 4 da tarde. E não fecha por horário de almoço, nós damos senha lá, certo? Então, assim, tem bastante pessoas já idosas que estão indo, né? Então, assim, nós pedimos a compreensão de todo mundo, porque o preferencial, por lei, tem que passar na frente, né? Então... E vocês fizeram alguma outras medidas, tipo ampliação de pessoas atendendo, para poder alcançar? Como que foi feita a rotina de vocês? Nós passamos por um período agora em dezembro, em janeiro, que alguns funcionários nossos pediram exoneração, outros foram transferidos para departamentos diversos, né? E nós ficamos apenas com 5 funcionários no atendimento. Então agora começaram novos funcionários dia 1 de fevereiro, né? Está fazendo 28 dias que eles começaram. E são 3 funcionários, né? Mais 3 que estão nos ajudando.
Vocês estão em quantos, então, agora, para fazer esse atendimento? Agora nós estamos em 5 sentados ali no guichê. E sempre que a gente percebe assim, que tem bastante pessoas esperando lá lá fora, na parte do atendimento, nós também puxamos mais 3 de lá de dentro para ajudar. Então, assim, chega até 8 pessoas atendendo, né? É bastante pessoas, só que tem pessoas que têm bastante dívidas, às vezes demora meia hora, 40 minutos, 1 hora. Era isso que eu ia perguntar para você. Qual que é a média, né, do tempo de atendimento? Porque, de repente, para você que está nos acompanhando, você também tem essa curiosidade, né? Porque, de repente, a pessoa vai na hora do almoço. Exatamente. Né? Ou, de repente, sai do trabalho às 3, aí sai lá corrido, de repente não sabe se, no se caso vai do conseguir ser refis, atendido para ou não. fazer o refis, dificilmente a pessoa vai ser atendida e vai terminar e pegar tudo antes de 20 minutos. Dificilmente. Por quê? Então, o atendimento do refis é de 20 minutos até... Tem pessoa que fica até 1 hora lá. Aí a pessoa tem 2, 3 imóveis, demora. Sim. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você vai imprimir cada relatório de débitos. Depois, você vai simular as projeções, né, que como que você pode fazer, como que você não pode fazer assim. Essa aqui não dá para fazer refis, né? Ok. Isso aqui já dá. Então, para você fazer a simulação, daí a pessoa vai pensar, né? Daí a gente vai fazer cada parcelamento. Vai analisar com o planejamento dela. Então, daí vai ter que imprimir, a pessoa vai ter que assinar também, nós vamos conferir. Acaba demorando aí meia hora, em média, aí vai demorar cada pessoa para ser atendida. E vocês estão conseguindo atender quantas pessoas por dia, André? Hoje, eu não tenho agora aqui a estimativa de quantas pessoas estão fazendo refis por dia, agora que prorrogou, né? Sim. Mas nós estamos atendendo de 100 a 120 pessoas por dia. Bacana. Mas, assim, um bom número, com todos os atendimentos, inclusive os que não são refis, tá? Ah, tá. É porque aí tem esse detalhe, né? Tem pessoas que vão lá por não outros motivos, né? Vai pedir uma ligação de água, vai demorar também uns 20 minutos, né? Vai também fazer uma mudança de titularidade. Vai tirar uma dúvida de alguma conta, teve um vazamento, vai pedir uma ordem de serviço ou já vai recalcular a conta, né? Sim. Então, assim, tem muito serviço que a gente faz lá, né? Então, nós 120 pessoas por dia não é pouco, né? Para 5 pessoas atendendo, né? E nós temos um guichê específico só para serviços rápidos, segunda via. Muito bem. Tá bom? Bom, para você que nos acompanhou aqui no Saema Podcast, hoje a gente falou sobre o refis, que é o parcelamento que o Saema está concedendo a todas as pessoas que têm algum tipo de débito com a autarquia. Eu agradeço a presença do André e espero vocês no nosso próximo podcast. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.